Aí. Gravando certinho. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para todo mundo, para ninguém esquecer de assinar a lista de presença, porque é através dela que você vai ter a obtenção do certificado no final do bimestre nosso, né? Caso alguém tenha algum problema com o formulário na hora de preencher ou ter qualquer outra dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre à disposição aí para ajudar. Bom, então bora lá, né? É com uma grande satisfação que a gente do GES apresenta a palestra sobre procedimentos para a realização de exames em animais silvestres. Esse é o tema de hoje. Para falar desse assunto, a gente convidou as palestrantes a Ana Caroline e a Gabriela. Ambas são estudantes de medicina veterinária lá no IFMG Campus Bambuí e são membros ativos do GES. Eu agradeço o convite, eu queria agradecer por vocês aceitarem o nosso convite. Vocês podem ficar à vontade para começar e qualquer coisa que precisar é só dar um toque aqui que a gente está à disposição. Boa palestra a todo mundo. Você que vai compartilhar a tela, Gabriela? Sim, sou eu. Obrigada, Jonas. Obrigada, Jonas. Só tô ativando aqui, somente. Uhum. Todo mundo vendo aí? Tá certinho, Gabriela. Obrigada. Então vamos. Boa noite, gente. Eu irei dar início à apresentação de procedimentos para realização de exames em animais silvestres, tá? A apresentação, como o Jonas falou, será constituída por mim, pela Gabriela Luiza. Próximo. Bom, boa noite, gente. Eu vou estar apresentando com a Ana. É isso. Irei dar uma introdução no início da palestra, falando sobre a troca de animais pelo fato que está ocorrendo muito atualmente, né? O que está ocorrendo? O número das pessoas que normalmente sempre priorizaram pelos pets convencionais está aumentando, está diminuindo e está aumentando cada vez mais a procura em adquirir animais de estimação não convencionais que vai fazer uma mudança nessa, digamos, carreira que a gente está seguindo, porque também agora está acabando disponibilizando mais opções de profissionais, especialistas na área de silvestres, exatamente por isso. E uma das grandes diferenças que existe nisso é que, enquanto os animais convencionais normalmente é classificado apenas na classe mamália, e muitas das vezes das aves, os animais selvagens já abrangem umas classes maiores, não apenas os mamíferos e aves, mas também como répteis e peixes. Próximo. Entretanto, vocês sabem o que significa o termo silvestre e selvagem? Ambos esses termos vão indicar animais próprios da selva, ou seja, são animais que não são domesticados e que são provenientes de vida livre. Enquanto os animais da fauna brasileira, nossa própria fauna, são chamados de animais silvestres, os animais exóticos, eles são aqueles originados de países, de outros países, como, por exemplo, a arara, ela é um animal silvestre, enquanto o urso polar é um animal exótico. Próximo. Outro aspecto que eu gostaria de falar é sobre a demanda do novo mercado, né? Essa demanda, que nem eu falei, que está aumentando cada vez mais, de animais não convencionais, que a gente gosta de falar, né, causou um aumento da oferta e procura desses animais, que, como eu havia salientado, acabou ocasionando também numa maior exigência de uma mão de obra mais especializada. Porque, como a gente vai falar no decorrer do trabalho, vocês vão ver que
precisa ter um manejo especial, precisa ter uma inspeção especial, precisa ter um controle especial, porque muitos desses animais, até mesmo os de quando são acostumados com a vida que a gente leva, tipo assim, com contato humano, já são, dependendo da espécie, difíceis de lidar. Agora, quando são de vida livre, o estresse é muito grande, tá? Então, a gente vai salientar isso ao decorrer da palestra. Próximo. Mais uma pergunta muito importante e que é muito usado na medicina veterinária, gente, o que é semiologia? Semiologia é uma parte da medicina veterinária responsável por estudar os sintomas e os sinais dos animais para que possa se chegar a um diagnóstico, um prognóstico e até uma possível terapêutica que você vai realizar para curar aquele animal da enfermidade que ele apresenta. Próximo. Entretanto, a maior diferença da semiologia dos animais domésticos, que os quais a gente conhece, em contraste com os animais silvestres ou selvagens, se deve à inúmera diferença entre esses animais, como na biologia, na anatomia desse animal, na fisiologia e na morfologia, entre essas diversas espécies de cada animal, tá? Na maioria dos casos, esses animais silvestres, eles não estão habituados ao contato frequente com seres humanos. E essa é uma grande preocupação, porque um animal que não tem esse contato, ele já vai chegar enfermo ou já vai chegar com algum problema. E ele vai apresentar uma enorme sensibilidade. Ou seja, o que é essa sensibilidade? Esses animais, eles vão estar bem mais estressáveis às condições ambientais, como ruído, odor, a luminosidade do local, o movimento, presença de predadores, e a umidade relativa, principalmente em casos de anfíbios, tá? E essa característica pode limitar a sua manipulação. E por que isso é tão preocupante? Gente, a característica maior em animal silvestres você tem que fazer um manejo rápido. Porque a maioria das vezes, quando o animal chega para você, silvestre, ele pode já estar em estado crítico. E o tempo que você vai demandar daquele manejo e até o estresse que você vai gerar naquele animal é crucial para o quadro dele, para ele não vir a óbito, tá bom? Além disso, muitos desses animais apresentam formas de defesa, como mordedura, bicada, picadas, principalmente em caso de cobras, arranhões, coices, peçonhas, e pode tornar a manipulação um risco tanto para a pessoa que vai manipular, né, o médico veterinário, a equipe, quanto até mesmo para o animal. Por isso que tem que ter um manejo bem adequado para tentar manter essa qualidade de vida tanto do animal quanto da pessoa que vai manejar. E uma das maiores diferenças, como eu já havia citado, é que na classe dos animais convencionais, normalmente ela abrange apenas a classe mamália, com exceção das aves comerciais, né? Agora, já os silvestres abrangem também as classes reptília, mamália, anfíbia e psidae. Próximo. Por fim, em todo o exame semiológico que a gente faz de um animal silvestre, deve-se conhecer algumas características. Quais são elas? Seus hábitos alimentares, seus hábitos biológicos e as características anatômicas e fisiológicas daquele animal, que varia e vai ter consequências devido a isso, as quais são particulares, né? Os perigos oferecidos ao ser humano pela defesa ou ataque daquele animal, as técnicas de contenção dos diferentes grupos de animais que você deve fazer, porque a mesma contenção de um tamanduá não vai ser a contenção de uma onça, né? Para reduzir esse tempo de contenção e ajudar, né, a agilizar de uma forma segura e rápida. As inúmeras zoonoses e antropozoonoses que aquele animal pode trazer, um exemplo disso que é muito característico, é no caso da psitacose, que é uma zoonose transmitida mais comumente pelos psitacídeos, que são as araras, os periquitos e os papagaios, tá? E os valores fisiológicos normais. Próximo. Também deve-se considerar a sensibilidade do animal perante ao estresse, a contenção e os riscos dos acidentes que pode ocorrer com o ser humano, tá? Como eu havia falado. E principalmente, gente, tem que trabalhar com muita organização e definir os objetivos antes de começar.
para se manter numa linha contínua e já está preparado também para as ocorrências que podem vir, os imprevistos que podem ocorrer. Além disso, todos os equipamentos ou materiais necessários para a contenção e para a inspeção daquele animal devem estar disponíveis e próximos, além de alguns materiais excedentes caso ocorra algum imprevisto, tá? Além disso, sempre deve-se trabalhar em grupo, né, tendo ao seu lado pessoas treinadas e confiáveis para auxiliar na tarefa. A mão de obra especializada ela é muito importante. E também o bom senso para sempre prevalecer a saúde daquele animal. E a do manejador dele também. Próximo. Agora você. Agora, gente, já com essa introdução boa, que já teve, eu já peço desculpas por não ter aparecido no encontro anterior, que realmente estamos com a amidalite e eu não estava conseguindo falar. Mas agora, a gente vai falar sobre semiologia de aves. Como vocês já sabem, né, no Brasil tem uma diversidade de aves enorme e tem catalogado aproximadamente 8.600 espécies de diversas famílias, gêneros, e as aves têm uma característica, algumas são migratórias, né? E que podem ocorrer em várias regiões. Elas podem ser classificadas pelos hábitos alimentares dela, né? Alguns têm já é mais comum, como carnívoras, herbívoras, frugívoras, nectarívoras, insetívoras, granívoras, onívoras. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês fazem assim a ideia do que seja uma nectarívoras e uma granívoras? Alguém no chat? Arrisca? Valendo bombom, gente. Bora. Não sei nem chute. Não arrisco nenhum chute. Boa, Laura. Quando voltar presencial, eu te dou um bombom. Nectariri. Eita, eu não sei falar, gente. Nectarívoras. É de néctar, né? Por exemplo, o beija-flor. Também tem o lores, que a gente vai ver lá na frente. E as granívoras realmente são de grãos, sementes. Isso mesmo, Danilo, isso mesmo. Isso aí. Aqui, gente, a gente tem algumas ordens, né, diferenças entre esses animais, mas não é todos, mas os mais comuns, assim, na clínica, assim, eu vejo, né, na geral, que são os columbiformes, não, que são os psitaformes, né, os pistacídeos, que nem a Ana falou, papagaio, arara, maritaca, os columbiformes, que é pombas, que tem as pombas lá do centro de Belo Horizonte, tem as pombinhas rolinhas, o piciformes, que é os tucanos, e os aracis, que tem esse bico um pouco mais alongado. Tem os ansiriformes, que são os patos, gansos, cisnes. Os falconiformes, que são as aves de rapina, né? Que são os falcões, os gaviões, as águias. Estrigiformes, corujas. E galiformes, as galinhas, fazões e pavões. Bom, eu gostei muito desse trecho lá no material que a gente se baseou, que fala que a semiologia ela pode ser comparada a um quebra-cabeças, porque cada coisinha vai encaixando a outra. E quanto mais informação, e quanto mais pecinhas você ter, mais facilidade vai se formando, né? Para mim também é como se fosse um jogo de pistas, assim, meio detetive, sabe? E aqui tá falando, né? O objetivo final, né? Que eu achei até engraçado, já que eles colocaram, né? Vai unindo as peças para conseguir fechar um diagnóstico da ave em questão, ou qualquer outro animal. Nas aves, o primeiro procedimento que eles falam é pegar uma gaiola e pegar uma toalha, um pano, para tampar essa gaiola. Alguém, por acaso, sabe o porquê disso? Pode falar no chat, ou abrir o microfone. Essa é fácil, gente. Pode, sim, também tem a ver, mas tem outra coisa também. Mas eu já vou falando para não perder tanto tempo. Mas sim, isso também para o animal não se machucar, tá certo? Porque, gente, tem algumas aves que ela tem os hábitos noturnos, né? Então, luminosidade, exposição a ao ambiente geral mesmo que ela não está acostumado, pode gerar um estresse e ansiedade. E dependendo do quadro animal, pode aumentar ainda, assim,
piorar o quadro do animal. Então, a gente faz justamente para evitar o estresse, para acalmar a ave, e se ela tiver hábito noturno, comprometer menos a situação que ela está acostumada, né? Comprometer o costume dela. E na anamnese, né, a gente faz uma série de perguntas que a gente faz, né, até chegar na resposta. E a primeira pergunta que a gente tem que analisar, que a Ana já falou, é se é vida livre ou recinto. Porque se o animal for de vida livre, que na verdade foi resgatado por alguém, como é que eu vou perguntar a essa pessoa, esse, entre as proprietários, sobre o histórico do animal? Não tem como, né? A pessoa chegou lá, resgatou, e você realmente tem que fazer aquela avaliação mais direta, né? Para ir para o físico. Enquanto a de recinto, eu tenho um proprietário, eu tenho uma história por trás, eu tenho uma estrutura, um contexto todo que o animal está inserido. E tem essa imagem aí que eu pego. O ambiente, que eu vou avaliar, né? O ambiente próximo à ave, que é a vizinhança, né? O local, o local mesmo que ela está inserido, que vai influenciar clima, se é urbano, se é rural. O recinto da ave, que é o ambiente, né, que ela está inserida, tipo gaiola, se é numa gaiola um pouco maior, né, que eles constroem, que eu não sei como é que fala, tipo, enfim, numa árvore, a gente tem que saber disso. E depois de a gente analisar tudo isso, a gente vai diretamente na ave, né, no físico da ave, inspecionar a ave, examinar. Tem algumas perguntas que eu achei interessante, né? Por exemplo, eu e a Ana, a gente não teve semiologia, mas acho que também tem algumas pessoas que não fizeram, mas já adianta a gente para algumas coisas. Primeira pergunta que a gente fazer: quem é o responsável? Por que a gente tem que saber o responsável? Porque o responsável, geralmente, é a pessoa que dedica o tempo para aquele animal, é aquela pessoa que sabe o histórico daquele animal e que vai ser a minha maior fonte de informação. Às vezes, tem diagnósticos que realmente são fechados só pelas informações que o próprio proprietário já oferece para a gente. E isso vai encaixando no nosso quebra-cabeça, né? Então, igual, por exemplo, o tempo dedicado ao animal, como eu falei. Dependendo do proprietário, às vezes esse animal fica muito tempo sozinho, ou ele realmente já tem um apoio, né? Já tem uma presença lá, e isso pode influenciar. A idade da ave, né? E quanto tempo que convive com a ave é interessante saber, justamente para a gente associar as patologias à idade, talvez, alguma condição. O local, acho que a ave vive, porque se o local é mais úmido, se ele é iluminado, se é um local que tem pouco recurso para interagir com o ambiente, isso é interessante saber também. O que eu falei lá sobre a vizinhança, por quê, gente? Se a gente tiver, por exemplo, num ambiente urbano, que tá lá um monte de fuligem, eu tenho uma serralheria do lado, uma oficina mecânica, aquilo pode ser fonte de materiais pesados, né? Tipo assim, fumaça, fuligem, um monte de coisa. E além disso, barulho, porque aves, elas têm muita acessibilidade à questão de sons, né? De barulhos. E também a questão, se está fazendo reforma em casa, da limpeza, que realmente isso também pode influenciar da mesma forma. E também, dependendo dos compostos, pode trazer toxicidade. E outra coisa, assim, se existem pessoas doentes em casa, que tem a questão da zoonose, que a Ana falou, e também se tem fumantes em casa, que se influencia, a gente já sabe os malefícios, às vezes, que pode comprometer, seja humano, seja animal. A questão da fumaça dos fumantes, né? O ambiente que a gente tem que analisar. Tem outros animais no local que possa ter uma interação? Qual que é o tamanho do recinto? Igual, por exemplo, existem papagaios de gaiola e existem papagaios que ficam lá, igual na casa da minha avó, que ela tem mais de 20 anos, que fica numa árvore, solto. E isso influencia também, né? Um local para descanso, o animal tem um local para se resguardar, para estar realizando os momentos dele, né, de estar tranquilo. Como é que são os poleiros? Isso eu vou explicar com mais detalhes na frente, mas a gente tem que ter poleiros adequados para a ave conseguir anatomicamente agarrar, né, o poleiro. Mas eu vou dar mais detalhes na frente. A questão dos brinquedos, porque tem ave que tem brinquedo. A gente tem que saber
Qual brinquedo essa ave tem? Porque hoje o mercado pet realmente está expandido, que nem a Ana está falando. Tem alguns brinquedos que, dependendo do material, pode conter componentes tóxicos, como, por exemplo, a gaiola também, que a gaiola pode estar enferrujada, ela pode ser galvanizada, ela pode ser esmaltada, e como a ave, a gente já sabe, para quem tem passarinho, sabe que que a ave adora roer gaiola. Então, aquilo pode conter materiais pesados como chumbo. Outra coisa que a gente tem que perguntar é a questão do comedouro, questão do bebedouro, se ele toma banho na mesma água que ele bebe, isso pode ser um fator. Em geral, né? Estrutura em geral. Aí depois a gente vai para o animal, né? A gente vai perguntar qual que é a origem do animal. Ele veio de filhote, se veio de filhote, o que ele comia, o que ele come hoje, né? Qual foi a última vez que ele comeu? Por que isso é tão importante saber? Porque isso pode influenciar exames, né? Por exemplo, se eu tenho um animal, faço um exame da hipoglicemia, eu vou achar que ele está hipoglicêmico por algum motivo, eu vou ficar cutucando. Mas às vezes ele só está tipo um dia, 2 dias justamente, sem comer, justamente pela situação que ele está, né? Pela situação de estresse ou pela patologia que ele se encontra. O que eu ofereci dela para beber? Gente, tem muitos casos, eu tenho vários casos sobre a questão de aves, né? Igual meu tio lá que deu cerveja pro galo. Aí imagina se chegar alguém lá na clínica lá com um galo, não sei, como é que você vai falar? Você tem que perguntar tudo mesmo, porque pode acontecer essas bizarrices. Qual que é o... Eu que nem falei lá do recinto também, né? Se a ave ela tem um local para ela voar, para ela se exercitar, isso é muito importante saber também. Corte de asas é questão que tem algumas pessoas que cortam um pouco das penas justamente para evitar que elas levantem voos, né? Mas isso pode atrapalhar um pouco a locomoção dela. Então é importante perguntar. Score de fezes eu vou falar um pouco mais na frente, mas score de fezes é um reflexo fisiológico, né? Do que está acontecendo por dentro mesmo, né? Com o animal. Roer a parte que eu já falei. Se o animal é vacinado, né? Para estar ajudando no diagnóstico. Se o animal está medicado, que isso pode influenciar nos exames. Reprodução também, saber se o animal ele se reproduziu, seja macho ou fêmea, se fez postura, ou se o animal realmente casalou e deu certo, tem que perguntar tudo. E o comportamento também, se ele está agressivo, se ele mudou o comportamento depois de alguma mudança, isso é importante. Então, em algumas situações, e muitas, principalmente em vida livre, a gente tem que fazer a inspeção. A inspeção à distância. Por quê? Cada animal, principalmente silvestres, a maioria deles é silvestre ou selvagem, né? Então, tipo assim, cada um tem um comportamento. Então, em vez de você já chegando, exceto se for uma situação de emergência, você pode chegar lá e observar o comportamento dele, ver como é que ele reage às situações. Então, é isso. E a inspeção, que às vezes tem um caso, por exemplo, que o animal ele foi levado para a clínica lá, beleza, mas ainda requer uma investigação maior, que é uma inspeção na casa do proprietário, caso seja necessário. E lá você vai ter uma confirmação para ver se o proprietário realmente está sendo fidedigno ao que ele falou, né? Então, você tem que observar o que eu falei lá daquela imagem, né? Que é a vizinhança, o ambiente e o animal. E tem o animal contido também, que é a física. Sobre a questão, por exemplo, você vai num zoológico, você vai no santuário, alguma coisa assim, você tem que analisar várias estruturas, né? Por exemplo, as grades e as telas. Por que é importante? Se a grade for muito mole, o animal vai agarrar, e se a grade não for muito mole e não for anatômica para ele, ele pode se machucar. Principalmente porque tem animais que têm as garras muito desenvolvidas, né? Temos que analisar os pontos de fuga, né? Onde que o animal pode se resguardar, ficar tranquilo, né? Os ninhos também, saber se o animal está tendo acesso ao recurso que ele faz o ninho dele, igual, por exemplo, o João de barro faz o ninho dele com barro, e os outros faz com outros vegetais secos, né, por exemplo, nesse sentido. Inseticida, esgoto urbano é questão de toxicidade, né, no ambiente que ele se insere. Dos poleiros é a mesma coisa das grades e telas, tem que ser anatômico para não
gerar alguma injúria àquele animal, né? A gente não tá machucando. Alimentação, muito importante, né? Alimentação geralmente é um dos principais problemas, né? Então, lá a gente tem que analisar se a alimentação que está sendo oferecida realmente adequada para aquele animal. Bebedouro e comedouro, a gente tem que avaliar a questão de higiene, principalmente no bebedouro, para ver se é a mesma água que ele bebe, é a mesma que ele toma banho, que pode influenciar. Evacuações. A gente tem que analisar isso, porque as aves costumam variar, né, nesse sentido. Igual, tem aves que evacuam de 8 a 10 vezes ao dia, tem aves que evacuam 25 vezes. Então, para analisar quadros de diarreia, você tem que saber esses padrões de cada espécie. Aí temos exemplos, né? Aí é uma fezes de um papagaio que está com diarreia, né? Não tem o aspecto de cordinha, né? O aspecto mais durinho, digamos, que faz aquelas cordinhas, tá mais para diarreia mesmo. E do outro lado é um psittaforme que ingeriu amores. E ficou nessa coloração. Então a gente tem que saber essas coisas. Eu não sei se eu falei antes lá também, uma coisa muito importante, a gente tem que saber se o animal está em contato com plantas. Porque tem algumas plantas que são tóxicas. E geralmente as pessoas não têm muita ciência disso, e é normal, né? Então, a gente tem que fazer essa pergunta, porque eu acho que, por exemplo, igual a minha avó lá que tem um papagaio na árvore, com certeza ele tem muito acesso a outras plantas e tal, a gente tem que saber disso. Aqui eu coloquei um quadrinho, né, falando de alguns padrões de animais doentes, e ele tá bem estranho, assim, mas é só para vocês saberem que existem alguns padrões, algumas coisas que as pessoas os médicos veterinários civis já estudam, né? Que é perda de equilíbrio, pernas arrepiadas, apatia, até o animal apoiar com uma pata só. Meu ex-padrasto tinha um monte de canarinho e alguns realmente, tipo assim, eles tinham um probleminha na perna e é bem evidente isso. E é isso, gente. Esse quadrinho é só para ter essas informações. Gente, aí é uma outra parte de vocês interagirem comigo. Esse canarinho aí, para vocês, olhando assim, vocês acham que que ele tá de boa, tá tranquilo ou ele tá com alguma alteração? E pode abrir o microfone para falar. Cunha grande? As unhas é um fator mesmo, mas no caso, eu tenho um canarinho, viu, gente? Eu tenho um canarinho, mas ele era do meu ex-padrasto, acabou ficando aqui em casa, ele já é meu, é o Cartola. E realmente a unha dele tá grande, mas no artigo não, ele tá tranquilo. Ele tá numa posição ereta, ele não parece estar sofrendo alguma injúria. Eu concordo que a unha pode estar um pouquinho grande, mas às vezes é assim mesmo. Meu canarinho tem uma unha um pouquinho grande, mas às vezes já cortou e tal, não dá para avaliar assim. Mas só tem que ver se tá machucando o animal, que eu acho que é o mais importante. Agora, esse aí, vocês acham que tá tendo uma operação com ele? Você acha que ele tá tranquilo? Como é que é? Uhum. Isso, gente, isso, muito bom. Ele realmente tem uma situação que eles falam de apatia, e o motivo, a causa foi porque ele está com uma dermatite, realmente, e tá caindo as penas. Então, eu imagino que ele tá bem vermelhinho, deve estar doendo bastante, né? Então, realmente, ele tá apático, ele tá estressado, porque ele tá sofrendo injúria, então não tá legal para ele mesmo, não. Tá certo. A compressão de aves é uma coisa que varia e você tem que entender o comportamento de cada uma, a anatomia, tudo, porque ave tem vários tipos de aves e cada ave tem uma anatomia, então a forma de convenção vai ser diferente, com certeza. E principalmente você tem que avaliar o risco que ela te traz, principalmente a questão do resgate, por exemplo. Coruja, falcão, águia, é muito perigoso. Tipo assim, em compensação de você
resgatar uma pombinha, sabe? Então, realmente, quando você vê que não dá, chama a polícia ambiental, chama os bombeiros, chama os setas, chama qualquer outra pessoa que vai ter realmente um trabalho profissional. Mas, enfim, quando eu vou conter esse animal para fazer um exame na clínica, eu vou ter que ter um espaço onde não tenha muitas coisas, muitos objetos. Se tiver ventilador, tem que desligar o exaustor, porque se porventura esse animal se solta, ele vai voar, né? Cachorro não, vai ficar na terra. Ele vai voar para tudo quanto é canto, então tem que evitar que, caso nessa situação, ele se machuque. Não, principalmente ventilador. Então, quanto menos coisa tiver nessa sala, melhor. E tem que ser uma sala que realmente não tem muito objeto também para ele não se esconder ou para que possa ajudar nessa fuga, né? E tem que ser bem higienizado, de fácil limpeza. Tem umas aves de rapina, eu coloco em vermelho, que elas têm as garras muito perigosas, né? E é o que eu falei, sempre faça coisas que você saiba. Esses casos de animais um pouco mais desenvolvidos, as garras, bico também, evite, se você for uma pessoa leiga, de verdade, pela sua segurança. E também tem os psitaformes, porque eu já levei bicada de periquito, eu já levei picada de papagaio e dói. Então, na hora de você examinar, você tem que estar sempre com os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção. As de contenção, eu vou falar bem rapidinho, porque, por exemplo, galiformes. O que uma galinha, um pavão ou um fazão pode me oferecer de perigo? As unhas deles. Já levei picada de galinha? Já. Doeu, mas o mais perigoso é as unhas, que eu também já levei unhada. Então, você tem que pegar as patas, né? As perninhas dela e juntar ou fazer uma forma de conter aquilo. E sempre com a ajuda de alguém para estar te auxiliando, que é melhor. Se caso você for um profissional também, né? Ou qualquer pessoa. Sempre quando você for manejar esse animal, leve uma pessoa com você para te ajudar. O psitaformes é cuidado com o bico, como eu falei, né? Bicada de papagaio dói demais. Aves maiores como os patos, e cisnes e tal, você tem que jogar uma toalha nele, um jeito de conter as asas, porque eles são muito fortes e eles podem ficar se movimentando. As aves de rapina, nem preciso falar, né? Que realmente tem que ter uma pessoa especializada, uma mão de obra profissional mesmo, porque é muito perigoso. Tem que segurar o bico, que é muito forte, ali as patas, que são as garras, que são muito perigosas. Aves pequenos como os canarinhos, eu mesmo, se eu tiver errado, me corrijam. Tem que ter muita calma. Igual, por exemplo, quando eu vou manejar meu canarinho, vou dar um remédio, vou cortar a unha dele, eu junto ele bem no cantinho, até ele ficar bem calminho, e tento, tipo assim, segurar ele com firmeza, mas sem apertar, gente, nem de medo. É mais fácil soltar dentro da gaiola, porque, tipo assim, se você apertar alguma coisa, são ossos muito frágeis. E isso realmente pode levar, assim, uma coisa muito séria. Esse animal pode ir a óbito. Então, toma cuidado. O Loris, que eu falei que é aquele animal que se alimenta de néctar, ele é um citacídeo. Em algumas situações, se ele está em situação de estresse e tal, ele pode vomitar esse néctar de medo, de estresse. E isso pode fazer ele engasgar, engolir. Então, toma cuidado para ele não morrer sufocado com isso. Fora que também tem os abutres, urubus, se chegar ao ponto de ter que mexer com esses animais, toma cuidado que eles vomitam e é de graça, é para se defender. Que, tipo assim, o vômito deles é muito ácido e bactericida, ou seja, vomitar você ir para o hospital. E as avestruzes e emas, com certeza, mão de obra especializada, eu vou tentar fazer que nem as galinhas, realmente tentar conhecer a zona de fuga, conhecer todo o contexto, né? E tentar conter as patas que têm as garras. Que são muito afiadas, aliás. Tem tipo uma ema australiana, que eu esqueci o nome, que tem lá no Zoológico de BH, que ela é azul. Eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu falo se eu lembro. Que ela é uma das aves mais perigosas, que é mais perigoso que o leão, pra você ter uma noção. De tão agressivo. Você tem noção? Olha isso. É a asa de um quero-quero. E olha esse porão que tem na ponta da asa. Muito perigoso. E aqui são as formas de contenção, né? Igual a pessoa usando a luva, contendo a cabeça do animal e as patas. No caso aqui, eu peguei uma coruja, mas eu não sei em que situação que ela estava. Ele tá sem EPI, ele não tá com luvas, né? Não sei se ele já é uma pessoa que tem bastante experiência, que já conhece.
Isso, é casual, isso mesmo, eu morro de medo desse animal. E, tipo assim, se eu fosse ele, eu colocaria a luvinha só para garantir, mas quem sou eu, né? Bom, a ausculta e percussão de aves. Não sei se vocês sabem, mas a ave ela não tem diafragma. Então, tipo assim, não dá para fazer aquela auscultação do diafragma, né? Tanto que se for usar estetoscópio em aves, eles recomendam estetoscópio pediátrico. E aqui eu falei que a frequência cardíaca varia de 45 a 600 batimentos por minuto e a frequência respiratória de 6 a 120. Então, depende do animal, né? E os ruídos respiratórios são descritos como os mais curtos e mais intensos, ao passo que a expiração são mais longos e menos intensos. Isso é uma característica das aves. Eu coloquei aqui mais ou menos a anatomia, para vocês verem, igual a traqueia. A minha garganta já tá gritando aqui. Enfim, os exames complementares, vou ser muito rapidinha, tem que ver se vale a pena realmente esse estresse para o animal. Porque, assim, um animal, por exemplo, um papagaio de 400 gramas, ele tem em torno de 32 ml, eu só posso tirar de 1 a 2. Então, geralmente, eles fazem tipo uma feridinha na unha e colhem o material lá. Só que, tipo assim, o animal não pode perder muito sangue. Sabe, sem noção que é 1 a 2 ml? É muito pouco. E às vezes os resultados são bem comprometidos justamente por essa questão. Então, tem que ser uma coisa muito importante para avaliar. E também eles fazem na jugular também. Esse exame, né? Tirou o sangue. O exame de fezes é um esfregaço, né? Eles fazem um suave, coloca as fezes para analisar a questão de parasitose, entre outras doenças. Exame de urina, eles já fazem na hora, geralmente a ave fica mais assustada, ela já elimina, eles coletam aquilo, tem que tomar cuidado, tipo assim, para questão de comprometer os exames que eu ouvi falar, é a questão do urato, porque, tipo assim, como nesse que ela tá mais estressada, ela libera muito mais urato ainda, então isso pode comprometer o exame. E aí também, às vezes, por exemplo, ela tá com algum problema no inglúvio, né, no trato digestivo, eles fazem tipo um suave no inglúvio. É uma pomba fazendo suave no inglúvio de uma pomba. E também tem a radiografia, que às vezes pode ajudar muito na questão dos traumas, né? Principalmente animais domésticos e, tipo assim, tem várias situações para se machucar, e eu já vi alguns quando eu fiz estágio na clínica de pequenos, que era tanto cachorro quanto silvestre. E depois de tanta falação de aves, eu tô quase mudando meu bovinos para aves, viu? Porque é bem bonitinho. Para quem conhece esse meme, esse aí. Só para descontrair um pouquinho. Agora é a Ana. Irei dar prosseguimento falando sobre a semiologia dos mamíferos silvestres. Antes de falar, é válido saber que a classe desses mamíferos ela tem aproximadamente 6.000 espécies em todo o planeta. Quando eu falo todo o planeta, é literalmente do extremo do deserto até o Polo Sul, Polo Norte, tá, gente? Pois bem, como a Gabriela mesmo havia falado, no caso das aves, o processo da anamnese ela vai ser bem similar, tá? Eu vou tentar falar bem por alto, só citando mesmo, porque é bem similar e pelo horário também, tá bom? Para se fazer essa anamnese desses mamíferos, ela tem que também ser feita algumas principais perguntas ao responsável do animal, caso esse animal tenha contato desde seu nascimento com o proprietário. Agora, caso o animal seja de vida livre, não precisa fazer a pergunta e já passa para as outras etapas semiológicas, tá bom? Você tem que fazer perguntas relacionadas com o responsável pelo animal e o ambiente, o local do recinto, a gaiola que aquele animal vive, como quem é o responsável pelo animal, ou que trata dele, qual que é a idade do animal, quanto tempo aquele animal convive com a pessoa, qual que é o animal qual que é o local que aquele animal vive.
Perguntas referentes ao recinto, né, como se existe alguma convivência direta ou indireta daquele animal com outros animais domésticos ou silvestres, como no caso de zoológicos, né, que podem ocasionar alguma, que não ocorre na natureza, mas por esse contato pode ocorrer alguma enfermidade, né? Se ele tem acesso às plantas, como a Gabriela falou, tem plantas que são tóxicas para o animal, principalmente esses que a gente deixa perto, que toda avó adora, Comigo Ninguém Pode, Copo de Leite, Espada de São Jorge, entre outras, né? E também qual que é o tamanho do recinto, se é adequado para aquele animal, porque alguns variam, por exemplo, uma onça pintada não é o caso, né? Mas em um zoológico ela precisa de um hectare de 80 quilômetros de diâmetro para ela poder ter. Agora, se ela não tem aquilo, vai gerar um estresse no animal, né? Que pode ocorrer algumas patologias. E também perguntas referentes ao animal, como qual que é a origem daquele animal, onde que o proprietário conseguiu ele, qual que é a sua alimentação quando ele era filhote, o que ele mais gosta de comer, se foi feita a troca de alguma ração, caso ele seja alimentado por ração, e o que é oferecido para ele beber, entre outras perguntas. Próximo. Agora, já na inspeção dos animais mamíferos, ela é um fato, ela é realizada após a anamnese, tá? E nela vai ser observadas as mesmas 3 áreas consideradas na anamnese, como o ambiente próximo ao recinto, o recinto e o animal, tanto à distância como ele contido. Entretanto, vai ser por meio dessa inspeção que vai ser confirmada ou não as informações do proprietário. Porque, gente, vamos ser sinceros, proprietário mente. Essa é a coisa que eu falo que é a maior certeza na vida, proprietário mente. Então, você sempre tem que ter esse cuidado para ver a veracidade do que ele falou. Além da inspeção também complementar quais são os dados fornecidos que aquele proprietário te trouxe, tá? Ela também causa, a inspeção, ela pode vir a nos dar uma possível suspeita de diagnóstico, tá? Que pode ser concretizada ou descartada, mas ela não dá o diagnóstico em si. A inspeção do animal à distância, ela vai ser feita observando o animal sem se aproximar muito. Essa é uma inspeção muito boa, na minha opinião, entretanto não tão eficaz. Por que ela é boa? Porque você vai estar respeitando aquele limite de distância do animal, a gente chama de limite de fuga do animal, não vai estar gerando um estresse e vai poder ver aquele animal numa situação um pouco assim, como que eu digo? Uma situação meio que próxima do que seria o ideal dele, entende? Ele não vai estar mudando as suas conformidades, o seu aspecto de convivência por sua causa. Só que aquela coisa, se o animal está com uma hemorragia, você não vai ver, hemorragia interna, você não vai ver a distância. Se ele está com alguma fratura que ele não atrapalhe na locomoção dele, ou algum problema interno bucal, você não vai ver a distância. Aí você vai ter que fazer o quê? A contenção daquele animal. Próximo. Agora a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a contenção. Ela tem como objetivo controlar o movimento do animal para poder manipular aquele animal, tá? E, ao mesmo tempo, também proteger as pessoas que vão ter contato com aquele animal para evitar mordedura, lesão, arranhadura, entre outros acidentes que podem vir a ocorrer. Para se iniciar essa contenção, tem que primeiro começar conhecer o comportamento defensivo daquele animal, que, como eu falei, varia de espécie para espécie. A anatomia daquele animal, o risco que aquele mamífero oferece, para depois começar a contenção, tá? Que nem eu falei, e cada contenção, gente, vai mudar de um animal para o outro. Por exemplo, esse equipamento para contenção, né, de mamíferos, essa gaiolinha que está na primeira imagem, ela é usada para animais de pequeno porte que precisam ser mantidos naquele local e ser remanejados ou até mesmo sedado dentro da gaiola para, principalmente animal que é muito ágil, muito rápido, para você fazer um sedativo no animal, é melhor você fazer dentro da gaiola, tá bom? Esse caso do lobo-guará também, que foi amarrada a boquinha dele, porque ele tem o risco de mordedura, na patinha dele eu não sei se está vendo, mas também tem uma luvinha para evitar o risco de arranhar, tá?
Além disso, o local que vai ser feita a contenção daquele animal, ele também tem que ser todo equipado, tá? As portas e as janelas devem estar fechadas para evitar a fuga do animal. Os ventiladores e os exaustores, caso tenha, devem estar desligados para caso seja um caso de ave, aquele animal não consiga se machucar, né, e até poder morrer devido a isso, evitar acidente. A sala não pode ter muitos objetos que possam machucar o animal, né, com cair ou até a pessoa que estiver manejando, e nem detalhes. A luminosidade não pode ser, tem que ser bem clara, bem arejada, a sala, e a sala também tem que ser de fácil limpeza, tá? O tamanho do animal não deve ser considerado para. Outro fator é que ele não deve ser considerado para saber se ele é um animal mais fácil de conter ou não. Porque, gente, é um fato. A maioria das vezes o animal menor é o mais ágil. E o que vai mais te dar trabalho para conter ele, tá bom? E antes de começar a contenção, as pessoas que também vão ajudar, elas devem ser orientadas de todo o procedimento, que nem eu falei, tem que saber passo por passo o que vai ser feito e até ser preparado para possíveis acontecimentos que podem sair daquele caso, né? E todos os EPIs que deverão ser usados, que nem eu falei. Uma onça vai ser passada um pano, uma atadura grossa, tipo, para evitar arranhadura, vai ser feita uma mordaça na boca para evitar mordedura, porque pode ocorrer esses reflexos, tá bom? A contenção, como eu disse antes, ela não deve demorar mais do que o necessário para conseguir o objetivo, para não gerar um estresse, nem o animal poder vir a óbito, tá? E os edentados, animais edentados, no caso, animais que não possuem dentes, como o tamanduá mirim, o tamanduá bandeira, muita gente pensa, a contenção dele vai ser mais fácil, não precisa colocar mordaça. Realmente, não precisa colocar mordaça na boca. Entretanto, as unhas dele, gente, elas são, já viu como que é a unha de tamanduá? Ela é bem envergada. Então, aí você vai ter que fazer a contenção nas patas daquele animal. E muitas das vezes até mesmo no rabo, dependendo do que o rabo for, para não ter uma lesão para o animal, né, pelo manejo dele. Assim, não deve ser subestimados, tá? Alguns também mamíferos, como no caso dos felinos, carnívoros, primatas, ursos, pela agressividade dele, muitas das vezes eles não vão permitir uma aproximação prévia. Então, o que a gente vai poder fazer nesse caso? A gente vai sedar o animal. Como que a gente pode sedar para depois só fazer a manipulação desse animal? Pode usar zarabatana, pode usar dardo, tá? Dependendo do porte do animal. Pode colocar nessa casa, que nem eu falei, nessa gaiolinha, para o animal ser contido dentro da gaiola, sedado e só depois ser manejado, tá? Só que a gente tem que, assim, saber que, de preferência, coloca ele numa gaiola, né, se não tiver como, ou faz o zarabatana e deixa aquele animal solto, para ele poder relaxar e deitar, e não ter uma anestesia de forma tensa, porque é uma coisa que eu aprendi no estágio que eu tô fazendo agora. Gente, animal estressado, a sedação demora para pegar. E a sedação volta mais rápido. É a coisa mais engraçada do mundo, sério. A gente até fala, quando chega um pinche lá, fala assim, ó, o animal tá nervoso. Ou aqui, o animal tá nervoso. Então, a chance do animal voltar da sedação é muito mais rápido, quando é feita castração, né? Mas, enfim. E também, depois da sedação, a parte mais perigosa, como eu falei, é a boca ou as unhas. Porque o animal, né, ele pode ter uma reação involuntária, e no caso, ou um reflexo, né, mesmo sedado, e no caso dos carnívoros, a gente coloca a mordaça e tamanduá, como eu falei, o esparadrapo, tá? Próximo. Já a contenção das cobaias, o que a gente também chama de porquinho da Índia, né? Ela tem que ser feita com as duas mãos, como está na imagem, uma segurando a cabeça e o outra e os membros anteriores e a outra segurando os membros posteriores. Já no caso de gerbil, hamster, rato, camundongo, que são animais bem pequenininhos e ágeis, deve tirar o animal do recinto, da gaiola, no caso, né? Usar uma luva de couro ou toalha, apoiar esse animal pela cauda no chão e segurar o corpo inteiro, com atenção principalmente na cabeça para não virar e te morder, tá? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que no manejo já do coelho, que é o animal menor, a gente vai segurar com a pele do pescoço? Com uma das mãos, a gente segura a pele do pescoço. Uma pergunta, pode responder pelo chat mesmo. Por que a gente nunca pode segurar um coelho ou uma lebre pelas orelhas? A orelha é muito vascularizada, Ana.
A orelha é muito vascularizada e dependendo do jeito que você segurar, pode ocorrer uma ruptura da pele ao redor do crânio. Então, assim, a gente fala que esse é um método de contenção até proibido agora, principalmente que são animais ainda utilizados na pesquisa, não se pode fazer mais essa contenção. Como eu falei, uma das mãos vai segurar a pele do pescoço e a outra vai segurar o membro posterior, porém separando com um dos dedos, tá? E quanto mais próximo do corpo você segura o membro, mais a firmeza e menos a chance daquele animal bater com os pés e complicar a contenção dele, tá bom? Próximo. Agora eu vou falar sobre a inspeção do mamífero quando ele está contido, tá? Uma vez quando ele já está contido, é possível se iniciar a inspeção mais detalhada. Ou seja, nesse caso, vai se realizar a pesagem do animal, o que é uma característica fundamental, porque vai mostrar o estado nutricional que aquele animal tem, e se ele ficar mais tempo na sua clínica ou naquele local do CETAS, por exemplo, você vai ver o decorrer do estado nutricional dele, desde a hora que ele chegou até quando ele sair, no decorrer dessa enfermidade ou internação, tá? Além disso, também vai ser feita a inspeção dos olhos, dos ouvidos, da cavidade oral, dos dentes, do estado nutricional, dos membros posteriores e anteriores, como ver o reflexo do animal e a temperatura corporal, que muitas das vezes é medida pelo ânus. Por exemplo, esse animal aqui, na parte de baixo, a gente vê um quadro clínico que, assim, gente, é o mais característico não apenas em animais selvagens, mas em pets, que os coxos deles estão queimados por queimadura de asfalto. Então, assim, é um quadro que a gente até fala, olha, se você quer ter certeza que seu animal, muita gente leva para caminhar, se você quer ter certeza que aquele chão está adequado para ele, tira o seu tênis, vai descalço rapidinho, só para ver se está quente o suficiente. Se tiver quente para você, então não deixa o seu animal caminhar, porque pode ocorrer isso, tá bom? Também é necessário realizar a palpação, né, do animal contido, buscando a sensibilidade daquele animal para ver se tem uma inflamação, se pode vir a ter um tumor, né, e outras características que aquele animal apresente. Já a auscultação, que a Gabriela falou, também citou no caso dos psitacídeos, das aves, ela aqui, ela tem que ser reconsiderada por dois fatores. Quando o animal ele é selvagem, é um mamífero, você está segurando ele, não é acostumado com a aproximação do ser humano, a frequência cardíaca e respiratória vão estar alteradas para uma taquicardia, uma arritmia, tudo bem. Na verdade, uma taquicardia. Agora, quando você usa o anestésico, ele já vai estar com uma bradipneia, ele vai estar bem, bradipneia não, vai estar com um batimento bem desacelerado, respiração bem melhor, então, assim, esses parâmetros, eles não devem ser tão considerados assim, não, tá? Exames complementares, Gabi, passa, por favor. Vou falar agora sobre os exames complementares, nesse caso. Tá. Além da inspeção, que é o que a gente faz, existem outros exames que necessitam, às vezes, ser realizados para auxiliar no melhor diagnóstico que você vai chegar naquele animal. Um desses exames é o exame laboratorial, né? Ou os exames de fezes. O exame de fezes, a vantagem dele é que ele não precisa da contenção daquele mamífero, para colher o material. Ou seja, é um exame que não vai gerar estresse no animal e ele pode ser realizado sem ser restrito e é uma ótima opção, tá? Agora, já o exame de sangue, exame de compunção com biópsia aspirativa, com exame radiográfico, esses exames que necessitam de uma contenção física ou de um anestésico para, né, ser feito, gera um risco muito maior para o animal comparado com o outro e também você tem que acabar balanceando. Vai compensar você estressar aquele animal só para colher aquilo? Se sim, se o animal realmente precisa daquele exame, tudo bem. Agora você tem que balancear, porque se for um exame que você vai fazer, não, só quero assim, para tirar essa ideia. Não, tenta fazer pela anamnese, pelo exame, pela inspeção, né? E por fim, vou falar agora sobre o exame complementar, que é o exame radiográfico. O exame radiográfico, a radiografia, vale ressaltar que ela não é um diagnóstico, mas ela vai indicar algumas alterações, como alteração de densidade, do tamanho, da forma, posição, fratura e luxações, tá bom? Além de presença de corpos estranhos, entre outras coisas. Para ser feito seu uso, tem que ser respeitada as normas de segurança,
porque vai mexer com o material de radiografia. Ou vai ter que se utilizar avental, luva de chumbo, vai ter que ser fazer uma regulagem do aparelho, vai ter que ser padronizado também para evitar uma interferência. E também, a maioria das vezes, você vai ter que fazer a sedação daquele animal para ele se permanecer estático durante o exame radiográfico. E ele também a gente pede para, nesse caso, fazer o exame radiográfico tentando ter a visão das duas posições possíveis, que é ventrodorsal e lateral, para poder visualizar as estruturas de uma forma melhor. Passa, por favor. Esse, por exemplo, é o exemplo de um mico-leão dourado que está sedado e foi feita a radiografia odontológica dele. Próximo. Então, gente, Jácia, como é que tá a questão do tempo? Então, já deu 8 horas, Gabriela, mas como a gente começou, era umas 7h10, pode falar aí, só dá uma apressadinha para o pessoal conseguir fazer as perguntas. Sim, eu só vou responder adiantando uma aqui, né, que perguntou qual a contenção, tem diferença de contenção de vida livre e de cativeiro, né? Sim, porque o que acontece? Pela minha visão, né? Um animal de vida livre, ele não pode ser, ele tem um comportamento realmente da espécie dele, né? Ele não está tão acostumado com as pessoas, né? Mesmo que seja zoológico, já é outra situação. Então, de vida livre tem que ter realmente conhecer a natureza daquele animal para estar manejando ele. Já de cativeiro, geralmente tem um proprietário ou tem um responsável por trás, que já facilita e muda totalmente a abordagem. Então, e o como seria que nem eu tinha apresentado antes, né? Se foi vida livre, um pássaro, alguma coisa, se for, exemplo, um pássaro perigoso, como águia, falcão, é melhor um bombeiro. Agora, se for uma pombinha, você já pode dar uns primeiros cuidados, né? Posteriormente, talvez buscar uma ajuda médica. Beleza? Então tá. Gente, eu vou dar uma corridinha aqui, mas bastante coisa bem parecida, né? Os répteis, eles pertencem à classe reptília e eles são divididos em 3 ordens, que é a sacomata, a quelônia e a crocodília. A sacomata é largata serpente, quelônia, os quelônios são tartarugas, jabuti, cágados, e crocodília é os crocodilianos, que são jacarés e crocodilos. Bom, primeira coisa que a gente tem é a diferença anatômica. A gente percebe já aqui no jacaré, olha a cobra, que é a serpente, muito diferente. Perceba também os quelônios, né, que é a diferença. Porque eu não sei, né, eu tenho que correr aqui. Então, é isso. Anatomicamente, eles são muito diferentes, por isso é necessário reconhecer a anatomia justamente pela abordagem que a gente vai ter, né? Alguns, a pele deles é coberta por escamas, né? Ou placas, como, por exemplo, o jabutis que tem os cascos, né? E também o corpo dele é recoberto por essas escamas, né? Esse couro. E também tem alguns que apresentam dentes, exceto os quelônios, são as tartarugas e jabutis. E o coração ele é tricavitário. Tô vendo aqui que é o mais importante. E também eu achei muito interessante que apenas as artérias carótidas que correm o sangue arterial. E a respiração em todos é pulmonar. E as hemácias são nucleadas, que é uma diferença. Bom, para adiantar aqui, é a mesma história lá das aves, né? Mas que tem mais de diferente aqui, deixa eu ver. Não, é a mesma situação mesmo, porque cada animal, por exemplo, os jabutis ou os lagartos, por exemplo, iguanas, eles têm ambientes diferentes, né? Então, cada ambiente tem que ser avaliado uma coisa, né? Vamos lá.
É a mesma situação das aves também. O que eu coloquei de diferente foi a questão que tem que algumas pessoas colocam é, algumas placas, nem sei se é pedra, mas algumas placas, algumas pedras aquecedoras, algumas lâmpadas especiais, dependendo do animal, né? A interação, se tem alguma coisa diferente no ambiente, como por exemplo alguns galhos, alguma ambientação artificial que pode estar sendo importante, né? Na questão de analisar o ambiente. Igual que diferente também falei, igual no fundo, qual é a cobertura? Terra, areia, pedras, jornal, vidro. Tudo isso tem que ser higienizado e também tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o jornal pode ser, tanto para as aves quanto para os répteis, uma fonte alta de chumbo, né? O recinto é terrário, aquário, ele é de vidro, ele é acrílico, porque tem uma diferença, né? Por exemplo, se eu tiver num aquário, por exemplo, as tartarugas realmente elas ficam submersas à água mesmo, né? E elas se alimentam dentro da água. Então, é uma forma de conhecer o comportamento do animal. Vamos lá. Bom, as mesmas perguntas também das aves, sabe? Questão de vacinação, medicação, também risco de zoonose, principalmente a questão da salmonela, porque os répteis, eles também realizam postura, né? E a mesma coisa das aves também. A inspeção à distância difere um tiquinho, né? Entre as três classes. Igual tem os quelônios aquáticos, que é importante a gente estar observando eles nadando, né? Eles se movimentando, que pode indicar alguns problemas, como, por exemplo, a gente vê a ingestão de corpos estranhos, a gente vê muito isso nos documentários, nas situações de tartaruga, não caso é mais de aquário, mas tartaruga ingeriu sacola, ou alguns derivados do plástico. Então, isso pode ser uma diferença, né? Um diferencial para o diagnóstico. Tem a questão dos, por exemplo, jabutis e os cágados, a questão da locomoção, para ver como é que eles estão reagindo, né, às situações. Se o animal se alimenta, defeca, ingere água ou vomita, né? Ou seja, ele está realizando as funções normais dele, ou, por exemplo, o vômito não é uma coisa normal. Acontece esses comportamentos em geral. Eles não se movimentam locomovem por um tempo muito grande, né? E podem indicar para a gente apatia, alguns problemas de saúde. Eu acho que eu coloquei na ordem errada. A gente pula aqui. Na hora de fazer a contenção desse animal, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do casco, né? Ele é duro e tal, resistente, mas cuidado que é a proteção dele. Para nos resguardar, nós temos que evitar movimentos muito bruscos com a cabeça, né? Porque eles têm esse tipo de bico, né? Que também pode machucar. Tem as patinhas também que podem estar machucando, gerando algum machucado. E é isso, em relação a isso, é o básico mesmo da contenção dos quelônios. Não vou ficar aprofundando muito. E na hora de avaliar, né, a questão da imagem, que eu tinha falado com você como nas aves, igual, por exemplo, é muito importante estar analisando a questão do olho, como, por exemplo, se o jabuti está com edema das pálpebras, esse outro jabuti aqui, ele está com... não sei, porque eu peguei a imagem errada, na verdade, era outro que eu queria, então deixa pra lá. Mas aqui tá falando que ele tá com um crescimento excessivo da córnea do bico superior. Então, é o biquinho, então, tava com um crescimento excessivo e pedido ele de alimentar direito. A questão que a Ana já tinha comentado do exame de sangue, realmente tem que ser quando realmente for muito, muito, muito importante. E tem uma diferença nos répteis que ele tem uma coagulação muito rápida. Então, esse frasquinho, na hora de coletar o sangue, ele já tem que estar com heparina,
que é um anticoagulante, né? E geralmente eles são feitos na porção caudal, para tirar o sangue. E também, talvez, acho que na veia jugular. E nas fezes é só para identificar parasitas, né? Alguns protozoários. E também tem a questão da salmonela, que é uma coisa não só dos répteis, né? Também das aves também, a gente tem que tomar cuidado com a salmonela. E a radiografia em quelônios também é bem difundida justamente para realmente facilitar identificar alguns problemas, né? Principalmente porque o casco está recobrindo aquela parte toda, então realmente a radiografia dá uma clareada, né? Eu já vi algumas radiografias de jabuti, é bem interessante. Tá. A compressão do lagarto tem que tomar muito cuidado também, porque tem alguns lagartos que são bem ariscos, como por exemplo o TU ou TIU, que tem lá no IF, já me deu uns bons sustos já. Ele é bem forte, bem arisco, assim, bem grande, então, tipo, tem que tomar muito cuidado, principalmente a questão da mandíbula e também das patas. Por exemplo, o TU tem umas unhonas, umas garras, e aqui tá falando, né? Nunca deve segurar um lagarto só pela cabeça. Por quê? Vou falar rapidinho. Porque ele tá muito juntinho, os côndilos. Então, qualquer movimento brusco pode matar o seu animal, justamente pela essa junção que tem da cabeça ao corpo. E se for um animal maior, assim, como, por exemplo, por exemplo, um TU, alguma coisa assim, sempre tem ajuda. Sempre peça uma pessoa para te estar ajudando a manejar. E também tem que tomar cuidado com a cauda para ela não se romper. Aqui tem algumas imagens. Por exemplo, essa aqui é o TU com a cavidade bucal em evidência. E é bem desenvolvida. Aqui pode ser analisar a questão das escamas, né? Para ver se está tendo alguma alteração. E aqui é uma cavidade de um TU com hemorragia. E aqui a contenção de uma iguana. Ele está com EPI aqui e segurando os membros anteriores e posteriores. O exame de sangue também varia muito de acordo com a espécie, que também dá para fazer a sexagem a partir deles, não só para observar o comportamento reprodutivo. E para avaliar alguns hemoparasitas, parasitose, avaliar também, fazer o bioquímico, né, que é o hematócrito geral. A técnica radiográfica também permite ajudar na semiologia, né? E também uma coisa que eu achei interessante é que na hora de fazer a auscultação desses animais e tal, eles usam um Doppler. Achei bem legal isso. Acho que eu coloquei na frente. Bom, aí agora tem a questão das serpentes, né? As serpentes, a gente tem que tomar muito cuidado a questão da boca, porque elas têm as presas, né? E independente se ela for venenosa ou não, ela é defensiva, né? E você tem que tomar muito, assim, o que você tem mais que tomar cuidado é a boca. Tanto que também tem o corpo também, que pode se enrolar rapidinho em você, ela é muito ágil. Então, mas mesmo assim, você tem que tomar muito mais cuidado com a cabeça do que o corpo, que aí aos pouquinhos você vai desenrolando. Não vou dar muitos detalhes assim. Bom, desculpa ter perdido aqui, mas aqui é a coleta de sangue no jabuti. Acho que eu já tinha mostrado, então. E também esqueci de falar que o RH também é feito na cauda, o exame de sangue. E aqui algumas imagens de inspeção nas cobras. Aqui temos uma jiboia, tá vendo que tá segurando bem a cabeça sempre. Aqui a inspeção com pinça na cavidade bucal. E aqui tá passando uma sonda gástrica. E aqui também tá passando uma sonda metálica para fazer sexagem de serpente, que eu descobri recentemente como é que faz. O exame de fezes é a menos fácil de todos, analisar a questão de
hemoparasitas, para ver se tem algum hematúria, alguma coisa semelhante a isso. E também tem a questão de salmonela também, se eu não me engano. Vou. Também tem a questão da radiografia, né? Que eu acho bem interessante. Eu já vi algumas radiografias de cobras, é bem legal. E eu coloquei essa aí como curiosidade, né? Da presa, né? Que ela engoliu, que é provavelmente um psitacídeo. E o bom da radiografia é que a gente pode analisar a questão de corpos estranhos, de ovos também, né? E eu já vi várias histórias de corpos estranhos em cobra, né? A gente vê muito isso no jornal, inclusive. Bom, era isso. Muito obrigada, gente, pela atenção. Desculpa ter ficado extenso. Eu gostei bastante de trabalhar com esse tema. Eu e a Ana, acredito. É isso. Obrigada. Sim, eu também gostei. Muito obrigada, gente. Só respondendo a pergunta que a pessoa fez, que antes, como estava no slide, eu não vi, não. A contenção, sim, do animal de vida livre de cativeiro se difere, tanto que eu até tinha falado, né, no caso, principalmente dos animais mamíferos, é que você tem que ponderar muito. Aquele animal, ele apresenta um risco humano, caso ele ataque ou se defenda? Se apresenta, então você vai ter que mudar a contenção dele. Você vai ter que fazer uma contenção pelo uso de dardo, pelo uso de zarabatana. Não apresenta, não? Então vamos fazer por meio de colocar na gaiola, por meio de fazer um manejo mesmo. Se o animal pequeno, manejo manual mesmo. É um animal mais tranquilo? Você vai pedir até o auxílio do proprietário, se o animal for mais tranquilo. Então, assim, difere muito a anamnese difere, a inspeção difere, a contenção difere do animal de cativeiro para o animal de vida livre, gente. Agora, quem quiser também fazer pergunta, pode fazer, tá? A gente está à disposição para responder. Bom, eu queria parabenizar vocês duas pela palestra, viu? Muito completinha. Eu mesmo tinha coisa que eu nem sabia. Eu nem sabia que tinha tanta particularidade quando a gente falava em aves, por exemplo. Eu achava que era um negócio mais padronizado, por exemplo. Foi bem completinha mesmo. Eu acredito que aprender e conhecer essas diferenças entre cada espécie, cada classe, é o que difere o bom profissional do excelente. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Palestra muito boa. Bom, Muito obrigada. Antes de iniciar as perguntas, eu já queria convidar todo mundo que está aqui para a nossa próxima reunião, que vai ser no dia 24 de maio. Vai ser com o tema Gestão e Função de Unidade de Conservação, com o Parque Estadual Mata do Limoeiro. O convidado vai ser o Alex Amaral, que é um palestrante de peso pesado, com uma palestra imperdível. Eu também gostaria de lembrar a todo mundo que há diversos conteúdos disponíveis no chat a respeito do tema que foi falado aqui hoje. Um acervo bem completinho. Aproveita, galera. Bom, e agora vamos abrir as perguntas. Meninas, tá me ouvindo direitinho? Sim, pode falar. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela apresentação. Foi bem descritiva. É uma pena que o nosso tempo é curto, né? Tem algumas pessoas que sempre me avisam que tem que sair porque tem outra aula, mas eu gostaria de parabenizar. Realmente foi muito bom, muito completo, e depois eu até convido vocês para vocês falarem um pouco mais sobre o finalzinho, que ficou bem corrido, né? Então, esse vídeo está gravado, né? Vai estar disponível lá no YouTube, na nossa página. E se vocês depois quiserem gravar entre vocês o restante e mandar para a gente postar, vai ser muito bom. Estão super convocadas. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se, diante das pesquisas, vocês leram um pouco sobre técnicas forenses. No caso, as coletas e a preservação de vestígios. Eu, particularmente, realmente, eu não pesquisei mais nessa área, não. Eu até tenho interesse, mas é porque eu realmente quis focar mais na questão clínica mesmo. Sim, eu perguntei, Gabriela, porque eu quis fazer um gancho com o nosso mini curso que a gente teve em 2019, que foi de técnicas forenses, né? A partir de vestígios. Acho que foi de fezes de foi? As próprias pegadas. E por que eu quero trazer isso? Porque foi muito interessante, quando vocês estavam falando sobre a anamnese, a importância de perguntar ao proprietário, ao tutor, né?
a importância de averiguar fezes, né, que muitos veterinários, por mais que pareça, assim, um pouco assustador, tira esses mínimos detalhes, né, já vai logo pedindo alguns exames e não pergunta o mais importante. E no nosso minicurso, era possível até ver qual que foi a alimentação desses animais de vida livre. Quem foi o animal predado por eles, não sei se vocês lembram, né, a gente olhou fezes de lobo-guará, fezes de tamanduá. Eu cheguei atrasada na apresentação. Foi muito Eu legal. lembro, muito bom. Em breve, tomara, né, que a gente consiga trazer novamente. Mas, no mais, eu queria era fazer esse gancho mesmo de como é importante, como as fezes, como esses vestígios são importantes na realização de exames, né, para obtenção de dados, assim, que o animal comeu. Eu confesso que até desde 2019 estou guardando a gente lá na Serra da Canastra, viu? Fazer Nossa, não fala não. investigação, procurar pegadas e averiguar as fezes. Mas isso foi uma das coisas até que a gente fala, que nem eu falei, o bom das fezes, que nem a gente falou, é que ela gera um estresse muito pouco no animal. Você já vai deixar aquele animal se alimentando, você deixa ali, o estresse é pouco. Se você tiver um material sanitizado, claro, você não pode deixar a gaiola num local sujo para não contaminar as fezes, né? Se você tiver um local sanitizado, fazer a coleta das fezes correta, fazer o exame, que nem a Gabriela falou, fazer o swab correto, você vai. Gente, a gente fala, a gente é o que come. Então, isso também se enquadra no caso dos animais. A urina, que nem a Gabriela falou, é um pouco mais complicada, porque a urina, eu acho, a urina um pouco mais fácil de ser contaminada. E fazer a coleta dela também é um pouco mais complicado. Porque, vamos supor, citacídeos. Você vai colocar uma serragem, você vai colocar uma toalha ali, como que você vai fazer a coleta daquela urina? O animal está numa gaiola. Como que você vai fazer a coleta daquela urina, sendo que ele pode ter feito defecado também naquela gaiola? Vai ter contaminação. Então, eu acho as fezes o melhor método, exame complementar. Até pegando o gancho realmente da urina, realmente é muito bem, é mais complexo, assim, porque geralmente elas ejetam essa urina num momento de medo. Então, eles pegam, tipo, realmente neste momento, pelo que eu li nos materiais. Uhum. Então é isso, meninas. Muito obrigada, tá? Era só para dar esse gancho mesmo, porque até mais do que o alimento, pode ver alguma bactéria, pode ver vários vestígios. Então, eu até convido vocês, eu estava procurando alguns artigos interessantes, depois eu vou mandar lá no grupo, porque é muito interessante isso do DNA forense, as técnicas empregadas, é muito interessante na hora da realização de exames, né? Apesar de não ser tão viável, é muito bom pesquisar para ver a importância. Obrigada pela oportunidade, Jácia. Muito obrigada, gente, por ter assistido e pela oportunidade. Meninas, eu quero falar, vocês estão me escutando? Uhum. Ai, que eu estou no celular aqui. Gente, parabéns pela apresentação. Eu adorei. Foi super dinâmica, vocês falaram super bem. Pena que o nosso tempo é curto, né? Tinha que ter dividido em duas palestras para fazer com mais calma, né? A gente tem que pensar nisso para as próximas, senão fica muito corrido. Mas eu queria perguntar uma coisa. A Gabi falou dos galináceos lá, então ela estava falando da contenção, que era que você tinha que pegar os pés, né? Porque era mais perigoso a unha. Ô, Gabi, mas e as asas? Esse animal se debatendo? A contenção de galináceo não tem que conter na asa e nos pés? Sim, eu até esqueci de falar. Que bom que você perguntou. Porque as asas também realmente elas são um fator, mas principalmente na questão dos patos e dos gansos, que eles ressaltaram pela questão da força, né? Mas realmente, igual, por exemplo, quando eu fui pegar galinha, lá no mesmo sabe, foi difícil. Machuquei e tudo, mas é com a toalha. Para a questão das asas, eles recomendam colocar uma toalha sobre, pelo que eu li. Não sei se tem outra Então, tem que informação. pegar pelo dorso, né? Você pega atrás, né, das aves, pega pelo dorso e aí você contém as asas e os pés. Mas é isso aí mesmo. Com a Eu toalha? lembrei, eu falei, nossa, elas ficam se debatendo, não pode pegar só, É, pegar as asas também. E Isso. vocês estavam falando, esse fim de semana eu vi várias aves interessantes lá na canastra. Fui fazer uma trilha, eu vi um pássaro incrível, eu não tenho ideia, mas ele era azul metálico, muito bonito.
Lá tem Sim. muitas aves, vi pica-pau, vermelho, tem muitas aves muito bonitas. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer algumas visitas, né, para ver esses animais de perto, observar. Gostei da ideia da gente ficar rastreando e procurar pegadas. Meninas, no mais, parabéns, foi muito bacana, adorei. E semana que vem, então, a gente se encontra na nossa palestra final. Tá bom, obrigada, professora. Obrigada, gente. A Boa gente tá noite. esperando mesmo, viu, Ariane? Desde Eu já 2019. tô dando a minha mão pra você puxar já. Pois é, eu tenho ido sozinha para lá, me aventurando. Tô super aventureira lá. Mas a gente tem que combinar, sim, com certeza nós vamos. Tá bom, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, gente. A gente Beijo. manda depois para você, então, já. Se a gente vê se Obrigado grava, pela depois presença, manda o resto. gente. Viu? É só Isso. se for possível. Caso Aham. também, como eu sei que está muito apertado a questão da faculdade, vocês podem disponibilizar o material, que aí a pessoa vai vendo devagarzinho, vai Aham. lendo, além, né, Eu já de mandei. poder ver o gravado. Mandei no Você mandou os